Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos da temporada Neurojogos. Eu sou Liana Tubelo e hoje nós vamos falar sobre jogos atencionais. A atenção é uma função crucial que permite a interação eficaz do indivíduo com o seu ambiente, além de subsidiar a organização dos processos mentais, que são atenção, percepções, memória, pensamento, linguagem. Além de subsidiar a organização dos processos mentais, também com a atenção nós podemos selecionar qual estímulo será analisado em detalhes e qual será levado em consideração para guiar nosso comportamento. Vou trazer aqui uma citação de Kandel, citando William James, dentro do livro de Princípios de Neurociência, que ele fala o seguinte: milhões de itens são apresentados aos meus sentidos e nunca entram propriamente na minha consciência. Por quê? Porque não tem interesse para mim. Minha experiência é aquilo que eu concordo em prestar atenção. Todos sabem o que é a atenção. É a tomada de posse pela mente, de forma clara e vívida, de dentre o que parecem ser vários objetos possíveis simultâneos ou uma linha de pensamento. A focalização, a concentração da consciência são sua essência. Esta implica a abstenção de alguma coisa ou algumas coisas para poder lidar eficazmente, com eficácia com outras. A atenção pode ser definida como a capacidade do indivíduo responder predominantemente os estímulos que lhes são significativos em detrimento de outros. Nesse processo, o sistema nervoso é capaz de manter um contato seletivo com as informações que chegam através de órgãos sensoriais, dirigindo a atenção para aqueles que são comportamentalmente relevantes e garantindo uma interação eficaz com o meio. Desse modo, a atenção está relacionada ao processamento preferencialmente, de determinadas informações sensoriais. Aquilo que nós percebemos depende diretamente de onde estamos dirigindo a nossa atenção, para onde estamos dirigindo. E a gente dirige para... É um ato voluntário, desejado, né? A atenção não é algo imposto. Vem de uma necessidade, de um desejo. O ato de prestar atenção, independente da modalidade sensorial, aumenta a sensibilidade perceptual para a discriminação do alvo, além de reduzir a interferência causada por estímulos distratores. Bom, os mecanismos atencionais atuam de um modo dinâmico, selecionando os estímulos que chegam pelas diferentes vias sensoriais, organizando os processos mentais. De acordo com estudos realizados pela psicologia da Gestalt, a percepção ocorre através da seleção e organização ativa dos elementos que compõem, por exemplo, uma imagem ou um som, de modo que a configuração que emerge à consciência é mais do que mera soma das partes. Seguindo esse princípio, uma música não é percebida como uma sequência de notas isoladas e sim como uma inter-relação entre elas. Isso é evidente visualmente quando você olha para uma figura fundo, que é uma gestalt, né? Em uma imagem é selecionada como foco atencional e o restante submergido ao fundo. Apesar de serem figuras diferentes, uma necessita da outra. Então, por exemplo, na imagem que eu trago para vocês no banner desse Neuróbicos de hoje, vocês têm ali um elefante em preto e depois tem vários outros animais que estão em contraste e intercalando branco e preto. Então, fica aí o desafio para você. Quais são os animais que estão ali
E quantos são que você consegue identificar? Então, esse exercício é um exercício de figura fundo, de Gestalt, onde você isola uma cor para enxergar a outra e você usa a borda como limite da outra cor para que consiga identificar que imagem que está ali. A capacidade de detectar seletivamente os estímulos pode ocorrer para as diferentes modalidades sensoriais. Por exemplo, no sistema visual, a atenção capacita-nos a nos concentrar em um objeto no meio de muitos outros presentes em nosso campo visual. Na modalidade auditiva, um exemplo que ficou muito conhecido foi o efeito coquetel, estudado por Cherry, e esse efeito descreve as maneiras pelas quais um indivíduo pode atender apenas a uma voz e conversar com um amigo em meio a uma variedade de sons e ruídos, como ocorre, por exemplo, em uma festa. Então, ele inibe, ele seleciona o que ele quer ouvir, que é o amigo, e ele inibe os outros sons que ficam muito ao fundo para não atrapalhar a conversa, né? Isso são conteúdos, são conceitos que você encontra no livro Neurociência, Princípios Básicos, do Berg, e que vai estar aqui no final. As referências, não só do Berg, né? Eu vou citar o livro de neurociência, mas também de um artigo que foi base também para esse podcast, que vou trazer o nome do autor no final. Então, vamos aos tipos de atenção, né? Nós temos a atenção involuntária, que é suscitada pelas características dos estímulos, ou seja, ocorre diante de eventos inesperados no ambiente e o indivíduo não é agente de escolha da sua atenção. Então, ela é involuntária, né? Algumas características dos estímulos que chamam nossa atenção são intensidade, tamanho, cor, novidade, movimento, incongruência e repetição. O que foge do padrão, principalmente, vai chamar nossa atenção. É um tipo de atenção mediada por processamentos automáticos das informações e não requer controle consciente do indivíduo e funciona para diferentes atividades. Esse tipo de atenção está intimamente ligado à reação de orientação, na qual o indivíduo movimenta os olhos e a cabeça em direção ao estímulo de modo a permitir condições de processamento. A atenção voluntária envolve a seleção ativa e deliberada do indivíduo em uma determinada atividade, ou seja, está diretamente ligada às motivações, interesses e expectativas. Então, a atenção voluntária é mediada pelo processamento controlado das informações, no qual os efeitos facilitadores da tarefa desempenhada são acompanhados pelos efeitos inibidores sobre as atividades concorrentes. Desse modo, se nós prestarmos atenção à modalidade, né? Se nós atentarmos a uma modalidade, por exemplo, leitura, outras modalidades podem ficar inibidas, como a sensibilidade aos sons que chegam, né? A gente vai inibindo e ficamos insensíveis aos sons. Isso você encontra no Baer também, esses conceitos, né? E essas referências que eu estou trazendo. A atenção pode ser ainda, né? Então temos outros tipos, que é a atenção seletiva, é definida como a capacidade do indivíduo privilegiar determinados estímulos em detrimento de outros, ou seja, está ligada ao mecanismo básico que subsidia os mecanismos atencionais. A atenção sustentada, que descreve a capacidade de um indivíduo manter o foco atencional em determinado estímulo ou sequência de estímulos durante um período de tempo para o desempenho de uma tarefa. Outra atenção é a alternada, que é a capacidade do indivíduo de alternar o foco atencional,
ou seja, desengajar do que está fazendo para se engajar em outro, ou seja, do que está ouvindo ou vendo para se engajar em outra ação ou em outro estímulo que está chegando. Isso é o que, por exemplo, os adolescentes e adultos jovens gostam muito de fazer, como trabalhar ou jogar no videogame ou trabalhar no notebook, ter a televisão ligada, o celular tocando no Spotify alguma coisa, ou então até um podcast ou uma música, e ele vai alternando a atenção entre essas tarefas, porque na verdade não temos um cérebro multitarefa. A gente alterna a atenção para um foco, depois para outro. Falando em mecanismos atencionais, na questão da base neural, nós temos a formação reticular, localizada no tronco encefálico, né, na base do nosso cérebro, que é responsável pela regulação do estado de alerta, da tenacidade e subsidia o processo atencional. É também a formação reticular responsável pela consciência, por isso a atenção está aí implicada. As informações provindas dos receptores sensoriais passam pela formação reticular, de onde sobem, né, ascendem essas fibras para estruturas do diencéfalo e do córtex, ou seja, o diencéfalo é o segundo cérebro, o sistema límbico, e a parte do córtex é o córtex cerebral, que é o terceiro cérebro, o neocórtex, a parte mais externa do nosso cérebro. A formação reticular torna-se, assim, uma estrutura mediadora entre os estímulos externos e o mundo interno, pois através de mecanismos reguladores como a atenção seleciona os estímulos e permite uma interação com o meio. As projeções do chamado sistema ativador reticular ascendente, que a gente apelida como SARA, né, faz aí a sigla SARA, do tronco encefálico, possibilita a ativação cortical, a manutenção do alerta e a escolha das respostas comportamentais. Acredita-se que esse processo seja mediado neuroquimicamente por neurônios dopaminérgicos provenientes do núcleo A10 dessa região. Então, o SARA, ele está diretamente implicado com o nosso foco de atenção. A gente começa a olhar e ver e chegar até os nossos olhos coisas que nos interessam quando a gente está com a atenção focada num objetivo. Então, o SARA ajuda a filtrar e trazer para nós as informações que nós necessitamos. A atenção também pode ser exógena ou endógena. O responsável pela atenção seletiva, visual, exógena, automática é o núcleo pulvinar, que fica dentro do núcleo talâmico, do tálamo, né? A atração do olhar acontece pelo movimento sacádico para os objetos e saliências antes de uma decisão consciente, né? Principalmente a criança, essa é a atenção peculiar da infância. Ele constrói mapas de saliências dos objetos e do ambiente através desse movimento dos olhos, de ficar mapeando tudo. É um movimento sacádico, porque até os 8 meses de idade a criança não tem ainda uma visão com acuidade visual, né? Não tem uma boa visão. Então, o movimento sacádico ajuda a fazer esse mapa de saliências através de células, que eu já falei sobre elas em podcasts do Neurodicas, que está em GPS Humano. É o podcast que eu trabalhei sobre isso, que nós temos as células específicas, as células place, né, células de local, ou grid cells, que é as células de quadrícula. Pensando então em atenção exógena, nós chamamos, através de Michael Posner, de atenção bottom-up, de baixo para cima, do tronco encefálico em direção ao córtex, ao frontal. É esse o movimento que é feito da atenção exógena, de baixo para cima no cérebro. Vem do sensorial, do motor, do sinestésico para o pensar.
refere-se à atenção que temos aos estímulos externos ou internos que chegam até nós e que recebemos de maneira difusa. Então, muitas vezes elas são inconscientes e elas vêm pela experimentação, pela experiência de explorar o objeto. Essa atenção depende do tronco encefálico e dos sistemas ativadores do estado de alerta e vigília que vem de baixo para cima porque está no sistema neurovegetativo, que é o tronco encefálico. É base primitiva e instintiva. Nós temos aí, então, uma atenção e uma memória ancestral morando nessa região. Bastante típica também das crianças que estão sempre atentas a tudo e a nada ao mesmo tempo. A gente precisa ver que a criança absorve o ambiente e ela está com foco em tudo que se move, né? A atenção seletiva endógena, ela é consciente, voluntária e cognitiva. Ela constrói um mapa de prioridades, que é um mapa semântico e abstrato, de abstração. Essa é a atenção do adulto e do adolescente, a atenção seletiva endógena. Ela é uma atenção top-down, de cima para baixo, então vem das funções executivas do pré-córtex e córtex frontal em direção ao tronco encefálico para chegar no sensorial. Começa lá em cima, no córtex cerebral, e sobrepuja os mecanismos de atenção instintivos, né? Ela vai para além, ela ignora esses mecanismos instintivos. É uma capacidade limitada de processar informações e nos força a selecionar as mais relevantes. Um exemplo dessa atenção é quando lhe chamam para sair no sábado, né? Você está em casa e de repente recebe convites para sair, mas você tem um concurso nesse fim de semana. Então você inibe esse desejo de sair para se divertir e fica em casa para estudar. Então esse foi uma atenção top-down, de cima para baixo, né? Vamos então à prática, vamos aos jogos atencionais. Trago alguns aqui para vocês como uma referência e dizendo para que qual é o tipo de atenção que eles vão estimular e que vai ser acionado. O jogo Tetris, aquele jogo que você encaixa figuras geométricas em T, em bastão, em quadrados, são vários tipos de Tetris que existem, né? Você pode jogar isso encaixando peças físicas, mas também é muito conhecido o jogo online, o jogo de videogame do Tetris. Esse jogo de encaixar as peças e que ele vai ficando cada vez mais rápido, né? Então ele faz o quê? Ele aciona o seu mapa de saliências. Então ele é o quê? Uma atenção exógena e sustentada. Ele precisa perceber as formas geométricas para poder encaixar quase numa gestalt, nos espaços onde consegue ter o mesmo desenho, a mesma figura geométrica, né? Para que aquelas pecinhas vão caindo e vão entrando e encaixando. Então o Tetris, ele trabalha essa atenção bottom-up, atenção exógena e sustentada também. Jogos de gestalt, né? Os jogos de imagem de figura fundo, então com figuras sobrepostas, intercalando cores, cor preto e branco. Você tem o uso da atenção seletiva endógena nessa, ou seja, um top-down, como a do banner que eu já referi anteriormente, do banner deste podcast. Você pode fazer o exercício lá, né? O desafio, e dizer para nós quantos animais você vê naquela imagem. Pode dizer lá nas minhas redes sociais, porque vai ter um banner do Neurojogos dentro desse podcast. Lá na minha página do Instagram, @LianaPintutubelo, com L só. Também no Story e no Feed. E também vai estar no meu Facebook. Também é @LianaPintutubelo. Se quiser deixar lá no banner, nos comentários, vai ser legal ter o seu feedback. E um outro jogo que eu trago aqui que é muito bacana é o BuzzWeir, que se escreve BUZZ,
WIRE. É um brinquedo ou um jogo desafio que também é conhecido como labirinto eletrônico na internet, ou se você botar no Google vai aparecer, que recruta a atenção em sua base, porque ele usa o tônus e equilíbrio. Lembra que eu falei sobre o tônus e equilíbrio, que estão na base e vão ativar a formação reticular. Então ele traz esse controle do tônus e do equilíbrio e o exercício, né, o desafio é passar uma argola por todo o labirinto de arame sem tocar no arame. E quando toca no arame, o que acontece? Alguns vêm com uma luz que acende, outros vêm com a emissão de um som. Então, e antigamente esses jogos também davam choquezinhos nas pessoas. Hoje não, porque eles também são feitos para as crianças brincarem. Então, esse é um exercício bem bacana de atenção, usando a base da formação reticular. Bom, outros jogos, os jogos de empilhamento, eles também usam controle de tônus e equilíbrio, então é atenção de base. E eu trago no Neurojogos 2 dessa temporada, especificamente falando sobre jogos de empilhamento. Jogos corporais de equilíbrio são importantíssimos também para construir processos mais conscientes de atenção. Então você pode trabalhar com tábuas proprioceptivas, andar sobre uma trave, brincar de andar em equilíbrio no slackline. Tudo isso vai recrutar a atenção de base motora e construir ativar essa região do tronco cefálico numa atenção consciente. As referências que eu trouxe hoje para vocês é Ricardo Franco Lima, né, o autor do artigo que foi base junto com o Baer, compreendendo os mecanismos atencionais. Ele é da Universidade do Estado de Campinas, a Unicamp, mas ela foi publicada na Ciência e Cognição. E também trago princípios de neurociências do Baer, que é quase uma bíblia junto com o Kandel das neurociências, né? Então, o Baer escreve B-E-A-R, Mark. Por hoje é só, me sigam nas minhas redes sociais, estou lá como eu já falei, com @liana_pinto_belo. Também se inscrevam no meu canal no YouTube, Humanidade Lúdica, para onde também vão esses podcasts. Vocês podem também ter acesso lá no meu canal no YouTube, ok? Beijos lúdicos e até semana que vem, sexta-feira, com mais um podcast Neuróbicos na nossa temporada Neurojogos.